Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre uma época do entretenimento brasileiro em que a televisão era definida por horários. Isso mesmo, existia um negócio chamado grade. E aí, basicamente, a nossa vida era definida pelo horário que o programa passava. Eu sei, é uma era antiga, milenar, mas quase ninguém faz isso. Eu tô jurando que minha audiência só tem novinho que vive de streaming, né? Mas beleza, vamos lá. Se você não se lembra, eu vou te explicar. E se você se lembra, você presta atenção e relembra, porque a vida é isso aí, um eterno relembrar. Basicamente, o mundo funcionava da seguinte forma: as pessoas chegavam no trabalho e tinha a novela das 6, ou das 18 horas, mas eu conheço pouca gente que falava 18 horas, ou que ainda mesmo fale. Era a novela das 6. Em seguida, tinha um telejornal local na Rede Globo. Logo depois tinha a novela das 7, que tinha o Jornal Nacional e era seguida pela novela das 9. A mais nobre de todas, quase assim, o prime time da televisão brasileira, que se chamava horário nobre mesmo, e não prime time. Onde eu quero chegar com isso é que nessa época, toda a nossa ideia, toda a nossa vida era formatada pelo horário que a gente seguia na televisão. E não é que nem hoje, que a gente tem Globoplay, Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, e todos os serviços que favorecem e que tornam a nossa vida mais fácil. Afinal, a gente pode assistir as coisas a hora que a gente quer. O tal do on demand. O que eu tô querendo dizer aqui é que além de definir os horários em que iam ser exibidos e que as pessoas iam ver, porque afinal de contas, com algumas alterações, as coisas continuam mais ou menos assim. Acho que a novela das 6 continua começando às 6 horas. A das 7 é um pouco mais atrasada. A antiga novela das 8 já virou das 9, sabe-se Deus, cada dia passa no horário. Além de marcar o horário de exibição, esses nomes, novela das 6, novela das 7, novela das 9, eles também representavam os gêneros que iam ser exibidos na teledramaturgia. A novela das 6, por exemplo, ela era dominada por romances e também novelas de época. A gente pode ver isso atualmente, nos tempos do Imperador, que é essa novela das 6 que está no ar nesse momento na Globo. Já o horário das 9, ele sempre foi o mais requisitado pelos atores e pelos autores. E ele mostrava os grandes dramas sociais, né, novelas que tinham grandes temas e que era assim sempre carregado de estrelas e que traziam autores como Valcir Carrasco, Benedito Rui Barbosa, Dias Gomes, Glória Pérez, e tentava abordar a desigualdade social brasileira e também abordar preconceito, racismo, machismo, uma série de temas muito importantes, empacotados em um produto de drama muito bem feito. Novela das 9 no Brasil é um produto muito bem feito. Você gosta ou não, aí é um direito seu. E tem também a novela das 7. A novela das 7 ela acabou virando um gênero de comédia. Por isso, se você olhar na história das novelas das 7, você vai perceber que sempre ali nessa faixa foram as novelas mais engraçadas, que puxavam para comédia e tudo mais. Isso foi acontecendo por um motivo. Mas você deve estar se perguntando por que eu estou falando de novela aqui, horário de novela, essa coisa que ninguém mais fala que é grade de televisão. É porque, na verdade, eu quero focar no que se definiu como novela das 7, essa novela de comédia. Para falar uma coisa que talvez surpreenda muita gente, mas Ted Lasso, essa série que é exibida pelo Apple TV Plus, é uma grande novela das 7. E eu vou te provar isso. Mais um dia num calor de 180 graus em Brasília, eu tô suando pra caramba. Além de tudo, tem uns trovão lá fora e sabe-se Deus o que vai acontecer. Meu nome é Luiz Prisco e esse é meu canal. E antes de eu te provar que Ted Lasso é uma grande novela das 7, eu vou te pedir pra você deixar um like e também assinar o canal. Aproveita e ativa o sininho, assim você sempre vai ficar sabendo quando tiver um vídeo novo. E também deixa um comentário. Você já viu Ted Lasso? Gostou? A primeira novela que foi exibida na faixa das 19 horas foi Pigmalião 70, que era uma autêntica comédia romântica. E curiosamente trazia uma atriz que estava começando naquela época. Sim, ela mesma, Suzana Vieira. Olha, com licença, eu vou pegar o microfone dela, sabe por quê? Porque eu não tenho paciência para uma pessoa que está começando. Ela está começando, eu sou mais agitada. Acontece que em 1970, a televisão brasileira e, consequentemente, a Rede Globo, elas estavam engatinhando ainda. E tudo ainda era muito experimental. Então, a gente pode considerar que essa ideia de que a novela das 7, exibida nesse horário, ia ser uma grande comédia, ela se consolidou nos anos 80. E a lista de produções que provam isso é gigantesca. Então, vou selecionar 3 aqui. Guerra dos Sexos, Sassaricando e Que Rei Sou Eu, que eu acho que consolida isso tudo, uma ideia de uma novela super engraçada, mas com várias críticas sociais. A partir dos anos 90, o que já era uma tendência, está completamente consolidado. E a lista é imensa. A gente pode lembrar de Vamp, 4x4, Deus nos acuda, Zazá, enfim, uma lista imensa, que vai se reproduzir também na virada do século. Na primeira década do século XXI, ali pelos anos 2000, teve o Gaúga, Kubanacan. Enfim, a lista é muito grande. Vai se encerrar nas duas últimas aí que a gente pode falar. Verão 90 e Salve-se Quem Puder. Sempre trazendo essa linha do humor para a faixa das 7 horas. Não é à toa que um diretor da Globo ficou assim conhecido como o diretor da faixa das 7 horas, que é Jorge Fernando, que infelizmente nos deixou em 2019. Mas esse diretor, que sempre imprimiu um tom de muita comédia em suas novelas, ele ficou quase que o rei dessa faixa.
Por exemplo, Verão 90, sua última novela, mostra exatamente isso, a ideia de você trazer esse humor, essa leveza para o horário. É claro que as novelas às 19 horas, elas também tinham um quê de drama, elas também tinham muito de crítica social, elas debateram temas muito importantes, da violência contra as mulheres, a violência urbana, a questão dos direitos sociais e raciais, tudo isso fez parte das tramas das novelas das 7 horas. Mas tudo isso era embalado numa ideia de comédia, de leveza, de bom humor, de uma novela que sempre tentava jogar pra cima. Era basicamente uma brincadeira que sempre se fez. A novela das 19 horas tentava jogar pra cima, vinha o Jornal Nacional e deprimia o país inteiro. Mas a ideia era um pouco essa mesmo, sabe? Sempre ser novelas que tinham um lado da comédia. Alguns atores que têm papel destacado na comédia sempre se deram bem nesse horário, como por exemplo a atriz Cláudia Raia. Mas enfim, eu acho que boa parte do público brasileiro cresceu vendo novela. Mesmo que hoje fale que não, que detesta, que nunca viu novela, que novela é coisa errada, que etc, 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 é inegável que o produto audiovisual brasileiro mais relevante nos últimos anos é e continua sendo as novelas. Ela faz parte do imaginário popular. Quando você pensa em uma atriz como Fernanda Montenegro, é muito mais fácil você lembrar ela no cinema do que no teatro ou no cinema, mesmo que ela tenha uma carreira brilhante no teatro e no cinema. É esse jeitão leve, descontraído, que sempre dominou as novelas das 7 horas, que me leva até Ted Lasso. Essa série que tá no Apple TV Plus. E tá bombando muito, e com razão, porque ela é muito boa. Ted Lasso, que é brilhantemente estrelada por Jason Sudeikis, é uma das séries mais legais do momento. Isso porque ela já parte de uma premissa muito maluca. É o seguinte, esse personagem, o Ted Lasso, ele era o treinador assim, de um time quase amador de futebol americano nos Estados Unidos. E não mais que de repente ele é contratado pelo Richmond, que é um time da Premier League, que é basicamente a principal liga do mundo de futebol. Mas o futebol de verdade, aquele da bola redonda. E quem discordar disso tá totalmente errado, e supere isso. A verdade é que Ted Lasso não sabe nada do futebol com a bola redonda. Ele não sabe nem as regras. Inclusive tem uma cena ótima em que o pessoal pede pra ele explicar a regra do impedimento e ele dá uma bela de Rolando Lero ali e se escapa. Ted Lasso une essa premissa meio bizarra, a ideia de que um time milionário, que disputa a principal liga de futebol do mundo, ia contratar um técnico amador de futebol americano para comandar seu time, com uma pegada de humor pastelão, mas ao mesmo tempo inteligente. E que vai se misturando com o drama pessoal vivido pelo próprio personagem, que é o treinador, né? E também por todos que estão à sua volta. Então todo mundo que está em volta desse treinador é afetado pelas decisões dele. Ele é um cara de um otimismo absurdo, ele tá sempre para cima. E ele vai fazendo e vai mudando a vida de cada uma das pessoas que estão ali do lado dele. Só por essa sinopse que eu tô dando aqui, você já pode imaginar o tanto pra cima que é essa série. E, enfim, eu entrei super atrasado no hype de Ted Lasso. Já vi várias pessoas comentando na minha timeline no Twitter, todos meus amigos me recomendando ver, e eu não assistia. Você falava, vou ver depois e tal. E eu não sei por que eu não assistia, porque ela une dois universos que eu gosto muito, que é comédia pastelão e futebol. Mas enfim, acontece que eu comecei a ver e como todo mundo que já estava vendo Ted Lasso, fiquei completamente apaixonado. Porque a série é muito boa, ela é de uma leveza incrível. E ela lembra exatamente as melhores tramas das novelas da Sete. Essas novelas que conseguiam falar sobre temas importantes e sensíveis e trazer um texto leve, que fazia rir, que fazia você refletir através do riso. E Ted Lasso é exatamente isso. Mesmo sendo uma série leve, que tem uma pegada de cada episódio jogar você para cima, ela te faz refletir sobre várias coisas, como por exemplo, relações amorosas, xenofobia, misoginia, machismo e uma série de questões super importantes para os nossos tempos atuais. E para mim que sou repórter, é muito legal também ver a relação da imprensa com o treinador de futebol, isso é uma coisa muito importante. Mas eu sei que isso é um capítulo muito pessoal. Ted Lasso é aquele tipo de série que faz você pensar sobre muitos assuntos enquanto você tá rindo e se divertindo. Mesmo que você não sabe, não é aquela coisa tipo, nossa, tive esse grande insight, não é isso. Mas é um pouco você pensar sobre temas importantes para a sociedade num clima muito leve, onde você pode se divertir e ao mesmo tempo refletir. É importante frisar que cada episódio dessa série, que já tem 2 temporadas disponíveis no Apple TV Plus, eles são meio autocontidos, eles têm uma trama que se encerra neles mesmos. Mas eles também têm uma linha geral que conecta todos eles ao longo da temporada. E essa linha geral, na verdade, é o caminho, né? É a própria jornada do Ted Lasso para se tornar um treinador de um time da Premier League. Eu gosto muito de futebol, sei o quão impossível seria um time da Premier League contratar um treinador amador. É tão surreal quanto você imaginar o Cláudio Arnich vivendo um índio e Uga Uga. Tá vendo? Era também uma novela da Sete. Eu sei que Ted Lasso não se inspirou em nenhuma novela da Sete. E também não sei que não tem nada de original em você fazer uma comédia que faz refletir. Existem inúmeros no cinema, na televisão, seja aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. A questão aqui é que grande parte do público brasileiro cresceu vendo novela. E grande parte do público brasileiro tem uma ideia do que é produção para televisão e a referência são as novelas. Isso é inevitável, gente. A gente cresceu vendo várias novelas, até porque a gente tinha antigamente 4 novelas, né? Tinha Vale a Pena Ver de Novo, 5, né? Vale a Pena Ver de Novo, Malhação, Novela das 6, Novela das 7, Novela das 9.
O que eu tô querendo dizer é que Ted Lasso, ele resgatou a minha memória afetiva, que assim como a de milhares de brasileiros, cresceu vendo novelas. E se acostumou um pouco até essa ideia de que a novela das 6 era uma novela de época, a novela das 7 era uma comédia, a novela das 9 era um grande drama social. E essa ideia da novela das 7, de ser sempre uma novela que sempre jogou pra cima, que tinha uma grande dose de humor, me lembrou muito quando eu comecei a assistir Ted Lasso. Justamente porque ele traz isso, né? Ele traz humor, cada episódio te joga pra cima. É claro que você pode concordar ou não comigo que Ted Lasso lembra uma grande novela das 7. Talvez as novelas que você lembre, você não separe ela por horários, como eu faço. Você separe elas por outras ideias, tipo novelas que gostou e novelas que não gostou. Mas eu acho que se você separar por horários, certamente você vai lembrar como as novelas da 7, elas eram as novelas mais legais, mais engraçadas, mais pra cima. E eu acho que Ted Lasso é um escapismo necessário. E veja bem, não tem o menor problema em escapismo. Inclusive, a coisa que a gente mais precisa nessa pandemia é escapismo. Ted Lasso é quase que um abraço fraterno de um amigo que te traz uma memória afetiva e te faz ficar muito feliz. Então, independente se você concorda ou não comigo, não deixe de assistir Ted Lasso.